Olá! Esse vídeo é uma continuação da nossa conversa da semana passada. A gente está conversando com a nutricionista Marcela Cottait, que é especialista em transtorno alimentar, trabalha há mais de 10 anos no Ambulim, que é o ambulatório de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas. Marcela, obrigada mais uma vez, né? A gente já conversou bastante e essa conversa continua porque a gente chegou num ponto em que a gente começou a falar sobre fome e saciedade. E nessa minha batalha por fazer as pazes com a comida, perder o medo de comer, o medo de engordar, o medo de comer carboidrato, eu fiz uma descoberta fantástica, que eu tenho certeza que muitas de vocês também vão se identificar com isso. Eu não sabia o que era fome, e muito menos quando eu tinha, lá na minha terra a gente fala comido que chega, quando eu comi que chega. Eu não tinha a menor ideia de quando eu tinha comido que chega, que significa comer o suficiente. Eu sempre comia até esticar o couro da barriga, até ficar estufada, sabe assim? E, obviamente, essa não é uma relação legal com a comida, né? Marcela, vamos começar do seguinte. O que aconteceu que a gente perdeu a noção de fome e saciedade? Algumas coisas aconteceram. Dá pra gente falar, por exemplo, da dieta. O hábito de fazer dieta, super comum e cada vez mais incentivado, ele ajuda a gente a desregular os nossos sensores de fome e de saciedade. A segunda coisa, a comida como recompensa. Isso também é uma coisa importante para a gente falar de saciedade, satisfação e o comer e ficar estufada. Então, quando a gente fala do primeiro, da dieta, a sensação da fome na dieta é como uma regra. Para eu estar fazendo bem essa dieta, eu preciso comer pouco e então deixar o meu corpo com fome. Sim, eu me sentia plena quando eu estava morrendo de fome. Então eu estou fazendo a coisa certa. E quando a gente fala de fome, a barriga roncar, a cabeça doer, eu ter tremores, eu me sentir fraca, a gente está falando de muita fome. Então, entender que a fome ela já começou antes de eu sentir esses sintomas é uma coisa nova para muita gente. E aí o oposto é a mesma coisa, né? Que é a saciedade, que é diferente de satisfação. Eu ficar satisfeito à mesa é diferente de eu ficar saciada. Então, a saciedade é também quando eu fico repleta, mas confortavelmente. E não estufada. Como você brincou. Tá. Então, saciedade é quando você comeu o suficiente para manter o seu corpo funcionando e acabou a sensação de fome física. Exatamente. Que a gente também não tem a sensação física do estufamento e nem da fome. Então, o seu estômago não está mais vazio, mas não está lotado. Exatamente. Tá Confortavelmente confortável. Cheio. Isso. A gente deveria parar de comer aí. A gente deveria parar de comer aí. Aí entra um pouco da recompensa. Então, é aquele erro comum. Né? Ou tá muito gostoso, que não necessariamente é um problema, porque tá muito gostoso. Mas o que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é, eu me empanturrei de salada para comer menos comida, então eu provoco uma saciedade muito grande com folhas, com legumes, que a gente sabe que tem um volume interessante, aí eu como pouca comida, isso vai me gerar uma saciedade naquela hora suficiente, mas vai me dar fome logo em seguida. Muito rápido, né? Muito rápido. E aí o que tem também é do eu como e aí eu ainda vou comer o doce porque eu mereço doce, então eu comi a salada para comer o doce. Todas essas informações acabam fazendo com que a gente se desconecte dessa sensibilidade da saciedade e da fome. Então a gente precisa comer quando eu começo a ter fome e eu devo parar quando eu fico saciada, confortavelmente saciada. É muito difícil porque a gente precisa ouvir o nosso corpo. Exatamente. Então isso demanda um tempo, você se acostumar com tudo isso, você lembrar, você ter o que a gente fala que é o comer com essa intuição bem aguçada. Então tentar fazer com que isso seja tão importante quanto o comer, o que está comendo. É o que algumas autoras internacionais chamam de comer intuitivo, né? De intuitive eating, que é você respeitar o seu corpo, né? Honrar a sua fome. Isso, não sentir medo da sua fome. O medo da fome é muito comum, né? O medo da fome é muito comum e eu acredito que também ele é muito alimentado por fazer a dieta. A gente sabe que dietas restritivas acabam gerando compulsão ou exagero alimentar. Então, sempre que eu estou num estado de privação muito grande,
o meu corpo ele vai ter mecanismos que vão fazer com que isso seja parado. Então eu como compulsivamente, exageradamente, porque ele tem medo de voltar para aquela situação inicial. Então isso também colabora ainda mais para que eu, num momento de muita fome, tenha uma perda de controle. Então é uma coisa que se retroalimenta, né? Então o deixar de sentir essa fome extrema é uma das grandes coisas para a gente evitar o se sentir muito estufado, né? Tentar se manter de maneira confortável com o seu corpo, sem sinais físicos exagerados, da dor de cabeça, da tremedeira, da tontura, vai te ajudar a não ficar estufado e comer exageradamente sem controle. Então, de uma certa forma, a gente pode entender que quanto mais dieta restritiva e com fome você ficar, a chance de você ir para uma compulsão alimentar ou de você se descontrolar e comer muito mais do que você precisa é muito maior do que quem não faz dieta. Sim, sim. Tanto que a gente associa muito a dieta ao efeito sanfona. Exato. Né? A dieta ao tudo ou nada, ao jaquei, que é uma palavra que eu não gosto, mas eu faço a semana inteira direitinho e aí no final de semana eu tenho ou o dia do lixo, ou eu jaco, ou qualquer outro nome que eu acho bobo, mas esse mecanismo ele só reforça o seu corpo, de que depois da privação ele vai para o oposto, que é um exagero, então a gente se afasta do comer com paz, com felicidade, com prazer. Para a gente ilustrar, você me ensinou um dia que a gente poderia fazer um desenho de uma meia-lua, que aqui seria o teu estômago vazio e o teu estômago muito cheio. Sim. Né? Para conseguir ilustrar isso. Porque esse ponteiro. Essa dificuldade que eu tinha e que muitas pessoas têm. A gente se perde de tanta dieta. Imagina, eu passei, sei lá, 20 anos mais fazendo dieta, sempre no ou completamente vazia ou completamente cheia. Então, como é que a gente se entende nesse desenho da fome? O ideal é a gente se manter fora dos sinais físicos. Então, seja de fome, seja de estufado. Então, é se manter no meio dessa meia-lua, que é onde a gente não tem mais sinal de fome física e também não tem o sinal do estar desconfortável de tão cheio. Então, é tentar trabalhar nesse intervalo que ele não te provoca nenhum tipo de sinal físico e aí é mais possível comer com calma, mastigando bem, com prazer e a gente consegue ficar muito mais conectado ao nosso corpo. Porque se você só for comer quando você estiver extremamente faminto, a chance de você pular para a compulsão ou comer muito mais é muito maior. Sim. Quanto mais fome a gente sente, menor é a nossa capacidade, por exemplo, de seleção. Com muita fome, a gente vai comer o que tiver na nossa frente. Você abre a frango, gaveta peixe, e vai. Carne. Quando você está confortavelmente com fome, né, e só que fisicamente ainda, você consegue selecionar melhor, você consegue aproveitar melhor aquele prato, comer com mais calma. Então, quanto menos você tiver faminto, menor é a chance de você ficar estufado. Né? Então é mais fácil de comer com paz, de comer conectado ao teu corpo. Tá. E essa história também que por muitos anos eu fiz, que eu tinha tanto medo da fome que eu sempre comia antes de sentir fome, porque eu tinha medo de sentir fome. Sim. Também não funciona, né? Não, porque você também não está ouvindo o seu corpo. Quando a gente fala do fisicamente faminto, é muita fome. Quando a gente fala do sentir fome, é que eu já tô com o meu estômago vazio, eu já tenho alguns sinais de fome, mas são sinais diferentes do muita fome, que são aqueles sinais físicos mais intensos, dor de cabeça, barriga roncando, fraqueza, tontura, irritação, falta de concentração. Então, eu já tô com o meu estômago vazio, eu já penso em comida, eu já salivo, eu já tenho vontade de comer, e aí eu tô nesse confortável, é mais fidedigno do que eu tô comendo para não sentir fome. Né? Então, além disso tudo, quando a gente fala do comer com calma, mastigar bem, quando eu tô muito faminta, eu vou mastigar menos, eu vou comer mais rápida. Sim, a gente engole quase inteiro, E quando eu não tô com fome e eu tô comendo para não sentir fome, eu também não consigo comer com prazer. Porque eu não tenho aquele apetite da fome, que é uma coisa importante, que é o sentir vontade de comer. Marcela, então o caminho para a gente começar a ter
uma relação de paz com a alimentação. Eu falo que, eu sempre disse assim que o meu sonho era sentar numa mesa e ter uma refeição com tranquilidade, com paz, sem culpa, sem achar que eu estava fazendo uma coisa errada, ou sem escolher dividir a vida em proteína e carboidrato. E para chegar nessa relação assim, é que a gente precisa passar a entender o nosso corpo, olhar para dentro, né, o funcionamento do corpo, né? É fome, é vontade? É vontade. Porque eu posso comer sem também, fome. que legal, eu já li, e você também já me falou, que tem vontade, vontadezinha, vontadezona. A gente come por um monte de motivos, Sim, né? Sim, a gente come porque alguém me ofereceu e é uma coisa mais social. A gente come porque é uma coisa que a gente planejou de ir num restaurante que a gente gosta. E a gente em alguns momentos come a emoção, come por emoção. Em muitos momentos, eu acho, né? E o ideal é trabalhar isso para que isso não aconteça. Para que a gente crie outras alternativas de momentos que sejam estressores para mim, que hoje eu respondo com comida. Então é interessante ampliar esse repertório para que eu não coma por emoção, que é o que a gente fala que é o comer emocional. Sim. Né? Então, o comer porque é uma coisa social, porque uma visita te ofereceu, porque faz parte daquele contexto, é saudável. Né? O comer porque foi algo planejado, que a gente combinou e que a gente está curtindo aquele momento, também é saudável. E o comer porque eu estou com fome também é saudável. Né? Então, eu acho que essa ligação de fome, de saciedade, de situação, ela que torna a nossa alimentação muito mais saudável, que é o Dia dos Namorados eu ganhar uma caixa de bombom. É muito saudável eu ser presenteada com uma caixa de bombons. Eu acho que seria muito pouco saudável no Dia dos Namorados você ganhar um saquinho de chia. Né? Tem todo um contexto, uma situação. Então, o que é saudável? Saudável, na verdade, é eu estar ligada que a alimentação é muito mais do que nutriente, muito mais do que caloria. Sim. É o momento, são aqueles sentimentos associados, são as nossas memórias alimentares. Então, comer vai muito além de caloria e de nutriente. Né? E ter uma boa relação é se permitir comer de tudo, de acordo com aquele contexto, de acordo com aquela situação, sem que haja emoção, comer por ansiedade, comer por tristeza, comer por exacerbada felicidade. Então, é comer respeitando o meu corpo e aquele momento, que é um pouco do comer intuitivo, que é um pouco do mindful eating, que você fala bastante. Então, quanto mais eu estiver conectada com aquele momento e com aquelas sensações que isso me traz, mais próximo do saudável eu vou ficar. Eu li num livro também, uma vez que parece que a gente está vivendo fora do nosso corpo, né? A gente não sabe mais os sinais, a gente deseja tanto ter o corpo do outro que a gente vive como se a gente não estivesse dentro do nosso corpo. Então, que a gente precisa pegar ele de volta, cuidar dele e entender o que ele precisa, né? Se você olhar para ele com amor e cuidando dele, você naturalmente vai escolher coisas mais saudáveis, você vai comer menos, você vai ter uma relação melhor com ele, né? Sim, ouvi-lo é uma porta muito boa de entrada, porque hoje a gente, quando está com sono, a gente entende, eu preciso dormir. Só que a gente muitas vezes nega a fome, quando na verdade eu deveria comer. Sim. É tão simples, mas a gente tornou isso uma coisa tão complexa. Tá cada vez mais difícil ter uma relação tranquila com a alimentação, né? Por isso, cada vez mais é importante a gente focar em como a gente come, mais do que o que a gente come. Porque se eu comer um prato de salada e um frango grelhado sofrendo, não é saudável. Se eu comer me sentindo culpada, se eu comer porque eu estou restringindo, ou se eu comer isso porque eu estou compensando uma outra refeição, é pouco saudável. E é diferente de eu comer, sei lá, por exemplo, arroz, feijão, bife, salada, num almoço gostoso com a minha família, onde tem outras coisas. E eu estou comendo uma refeição super equilibrada, que condiz com aquele momento. Então, o que e o como são coisas... Eu acho que não pode ter sofrimento, né? Exato. O momento da alimentação, eu acho que não foi feito para ser um momento de sofrimento. Não. Se tornou, mas não deveria. Se tornou. Então, se tem sofrimento, se você que está assistindo a gente tem sofrimento nesse momento, como eu tive por muito tempo, procura ajuda. Né? Porque o teu desejo de comer em paz, ele é muito válido, porque a gente toma banho em paz, a gente dirige em paz. Por que não comer em paz? Por que se tornou tão difícil, tão sofrido, isso, né? Tão sofrido isso? Não deveria ser. Não deveria ser. Legal, Marcela, muito obrigada, eu adorei.
Foi um prazer, Bom, obrigada mesmo. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista, porque a gente falou de muitas coisas nesse vídeo que a gente falou também no da semana passada, então uma conversa complementa a outra. E se você tiver dúvidas, perguntas, mande para mim. Você pode mandar pelo dianagarbin@gmail.com ou então deixar sua mensagem aqui no vídeo do YouTube ou do Facebook, não sei se você está assistindo no YouTube ou no Facebook. Deixe a sua pergunta, a sua mensagem, quem sabe a gente faz mais um vídeo com a Marcela para responder as perguntas de vocês. Você topa? Topo. Muito bom, então. Mande a sua pergunta. Um beijo grande e até a semana que vem. Marcela, obrigada mais uma vez.